Sara desceu do ônibus segurando uma mala pequena e surrada, como se ali dentro estivesse tudo o que restava da sua vida. O vento seco da fazenda levantava poeira ao redor, e o silêncio daquele lugar parecia engolir qualquer esperança. Ela respirou fundo, tentando esconder o medo que carregava desde que perdeu tudo na cidade, o emprego, a casa e alguém que ela amava profundamente. A proposta de trabalho surgiu como última chance. Ser criada em uma fazenda afastada, cuidando da casa de um viúvo e seus 3 filhos. Nada glamuroso, nada fácil, mas era sobreviver ou desistir. Ao olhar para a imensidão de terras à sua frente, Sara sentiu algo estranho, como se aquele lugar guardasse mais do que apenas trabalho duro. Havia uma sensação de vazio, como se algo importante tivesse sido arrancado dali. Ela apertou a alça da mala e caminhou em direção à casa grande, sem imaginar que aquela decisão mudaria completamente sua vida. O que era para ser apenas um emprego simples, começava, naquele exato momento, a se transformar em algo muito maior. Assim que Sara atravessou a porta da casa grande, uma sensação pesada tomou conta do ambiente. Não era sujeira ou desorganização comum. Era algo mais profundo. A casa parecia viva, mas triste. Os móveis estavam no lugar, mas faltava alma. Foi então que ela viu Augusto, o dono da fazenda. Um homem alto, de expressão dura e olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. Ele mal a cumprimentou, apenas indicou suas tarefas com frieza, deixando claro que ali não havia espaço para conversa, muito menos para sentimentos. Pouco depois, os 3 filhos apareceram. Lucas, o mais velho, tinha um olhar carregado de revolta. Mateus, o do meio, evitava contato visual, mergulhado em silêncio. E o pequeno Pedro, aquele chamou mais atenção. Ele observava Sara com uma mistura de curiosidade e carência, como se estivesse procurando algo que não sabia nomear. Sara percebeu rapidamente. Aquela não era apenas uma casa sem organização. Era uma família quebrada. E mesmo sendo apenas uma criada, algo dentro dela começou a se inquietar, como se seu papel ali fosse muito maior do que limpar e cozinhar. Nos primeiros dias, Sara decidiu apenas observar. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar dizia mais do que palavras. Lucas, o mais velho, tratava tudo com indiferença e sarcasmo. Era como se estivesse constantemente em guerra com o mundo. Ou talvez com a dor que não conseguia expressar. Mateus, por outro lado, parecia invisível. Passava horas quieto, isolado, como se tivesse aprendido que sentir era perigoso demais. Ele evitava qualquer tipo de aproximação, inclusive de Sara, mas foi Pedro que mais tocou seu coração. O menino pequeno seguia Sara pela casa sem dizer nada, apenas observando. Às vezes, segurava discretamente na barra de sua roupa, como quem implora por atenção sem coragem de pedir. Sara entendeu rapidamente. Aqueles 3 não eram apenas crianças difíceis. Eram crianças feridas. A ausência da mãe tinha deixado marcas profundas em cada um deles. Mesmo tentando se manter no seu lugar, algo dentro dela começou a mudar. Ela não via mais apenas tarefas. Ela via necessidades. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu nascer dentro de si um desejo genuíno de cuidar, proteger e talvez reconstruir. Augusto deixava claro, em cada palavra e atitude, que não queria proximidade. Para ele, Sara era apenas uma funcionária, alguém pago para cumprir tarefas, não para se envolver. Certo dia, ao perceber que Pedro estava sentado ao lado dela na cozinha, comendo em silêncio enquanto ela conversava suavemente, Augusto interrompeu o momento de forma fria. Disse em tom firme que os filhos não precisavam de babá emocional, apenas de disciplina. Sara tentou explicar que estava apenas ajudando, mas ele não quis ouvir. Seus olhos carregavam algo mais profundo que raiva. Era medo. Medo de ver seus filhos se apegarem novamente a alguém e perderem outra vez. Desde a morte da esposa, Augusto havia erguido um muro ao redor de si.
um muro tão alto que nem mesmo seus próprios filhos conseguiam atravessar. Ele acreditava que manter distância era a única forma de evitar mais dor, mas Sara enxergava além daquela dureza. Via um homem quebrado, tentando se manter firme por não saber como lidar com o vazio que a perda deixou. E mesmo sendo rejeitada, ela decidiu que não iria desistir tão fácil. Naquela noite, Sara tomou uma decisão simples, mas que mudaria tudo. Em vez de apenas preparar qualquer refeição rápida, ela resolveu cozinhar com calma, como fazia antigamente. Temperou a comida com cuidado, arrumou a mesa com capricho e acendeu uma pequena vela, tentando trazer vida àquele ambiente esquecido. Quando os meninos se sentaram, algo parecia diferente. O cheiro da comida preenchia o ar de forma acolhedora. Pedro sorriu discretamente. Mateus levantou os olhos pela primeira vez. Até Lucas, mesmo tentando disfarçar, demonstrou curiosidade. O silêncio ainda estava ali, mas não era mais vazio. Augusto observava tudo à distância, sem dizer nada. Mas por um instante, seus olhos perderam a rigidez. Aquela cena tão simples trouxe lembranças que ele tentava enterrar há muito tempo. Enquanto os meninos comiam, algo invisível começava a mudar. Pequenos gestos, pequenos detalhes, mas suficientes para reacender algo que aquela casa havia perdido. E Sara, sem perceber, havia dado o primeiro passo para transformar não apenas o ambiente, mas o destino de todos ali. Com o passar dos dias, a presença de Sara começou a mudar a rotina da casa de forma silenciosa, mas profunda. Ela não forçava a aproximação, apenas estava ali. E aos poucos, isso foi suficiente. Pedro foi o primeiro a se abrir. Começou a sorrir mais, a fazer pequenas perguntas, a segurar na mão dela sem medo. Sara respondia com paciência, oferecendo exatamente o que ele mais precisava: atenção e carinho. Mateus demorou mais, mas começou a se aproximar em momentos inesperados. Sentava perto enquanto ela costurava, ou ficava observando enquanto ela organizava a casa. Um dia, sem olhar diretamente, fez uma pergunta simples. E Sara respondeu com tanta delicadeza que algo nele começou a quebrar. Lucas foi o mais difícil. Sempre distante, irônico, testando os limites. Mas Sara não reagia com dureza. Em vez disso, mostrava firmeza com respeito. E isso o desconcertava. Sem perceber, Sara já não era apenas a criada. Era a presença constante, apoio silencioso, alguém que preenchia aos poucos o vazio que existia ali. E os três, cada um do seu jeito, começaram a depender disso. Augusto não demorou a perceber que algo estava mudando. E isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Ver os filhos mais próximos de Sara despertava um sentimento que ele evitava: o medo de perder o controle da situação. A tensão explodiu em uma tarde. Lucas respondeu Sara com menos agressividade e Pedro correu para abraçá-la depois de cair no quintal. Foi o suficiente. Augusto chamou Sara em particular e, com voz firme, deixou claro: ela estava ultrapassando os limites. Disse que não a contratou para criar laços, mas para trabalhar. Que seus filhos não precisavam de substitutos. E muito menos de ilusões. Sara ouviu tudo em silêncio, mas dessa vez não recuou. Com coragem, disse que crianças não sobrevivem apenas de regras. Precisam de cuidado, presença e afeto. Palavras que Augusto claramente não estava preparado para ouvir. A discussão terminou com um clima pesado, mas no fundo, algo havia sido tocado. Pela primeira vez, alguém enfrentou Augusto não com desafio, mas com verdade. E isso ficou ecoando dentro dele muito depois que a conversa terminou. Naquela noite, uma forte tempestade caiu sobre a fazenda. Ventos intensos, trovões e uma escuridão que parecia ainda mais pesada dentro da casa. Foi nesse cenário que tudo mudou. Pedro começou a passar mal de repente. Febre alta, respiração ofegante, assustado e chorando. Augusto entrou em pânico, algo que ele não demonstrava há muito tempo.
Sem saber como agir, ficou paralisado por alguns segundos. Foi Sara quem assumiu o controle. Com calma, pegou o menino no colo, tentou acalmá-lo, preparou compressas, organizou tudo rapidamente. Sua voz firme, mas doce, trouxe segurança em meio ao caos. Mateus observava tudo em silêncio, enquanto Lucas, pela primeira vez, demonstrava preocupação real. Horas depois, quando a febre começou a baixar, Pedro adormeceu nos braços de Sara. E Augusto apenas assistia. Aquela cena o atingiu de uma forma inesperada. Não era apenas cuidado, era amor genuíno, algo que ele achava impossível de existir novamente dentro daquela casa. Naquele momento, algo dentro dele começou a ceder. Pela primeira vez, desde a perda da esposa, ele não se sentia sozinho. No dia seguinte, ainda impactado pelo que aconteceu, Augusto procurou Sara. Havia algo que ele precisava entender. Como alguém que chegou há tão pouco tempo conseguia cuidar de seus filhos como se os conhecesse há anos. Foi então que Sara decidiu abrir uma parte de sua história que sempre evitou contar. Com voz baixa, ela revelou que também já teve uma família e que a perdeu de forma dolorosa. Falou sobre noites em claro, sobre o vazio que parecia não ter fim e sobre como precisou aprender a seguir vivendo mesmo com a dor. Augusto ouviu em silêncio. Pela primeira vez, ele não via Sara como uma funcionária, mas como alguém que realmente entendia o que ele sentia. Ela não estava ali por acaso, não era apenas necessidade, era destino de alguma forma. Aquela conversa quebrou as últimas barreiras entre eles, não com romance imediato, mas com respeito, empatia e conexão. E Augusto começou a perceber algo que vinha evitando admitir. Talvez aquela mulher não estivesse ali para substituir alguém, mas para ajudar todos a recomeçar. Os dias seguintes trouxeram mudanças que antes pareciam impossíveis. A casa já não era silenciosa como antes. Havia risadas, conversas, pequenos momentos de alegria que voltavam a preencher os espaços vazios. Pedro não desgrudava de Sara. Mateus passou a se expressar mais. E Lucas, mesmo sem admitir, já não a via como uma estranha. Augusto também mudou. Ainda era reservado, mas já não impedia a proximidade. Pelo contrário, começou a permitir. Até que, em uma noite tranquila durante o jantar, algo inesperado aconteceu. Pedro, com sua inocência, olhou para Sara e perguntou: "Você pode ficar para sempre com a gente?" O silêncio tomou conta da mesa. Sara ficou sem reação. Mateus abaixou o olhar. Lucas fingiu não se importar, mas estava atento. Augusto respirou fundo. Aquela era a decisão que ele vinha evitando. Mas ao olhar para os filhos e depois para Sara, ele finalmente entendeu. Com voz firme, mas carregada de emoção, disse que aquela casa já não era a mesma e que ela também fazia parte disso agora. O que começou como um simples trabalho, terminou como uma nova família sendo construída. Agora me diz a verdade. Você acha que ela fez certo em ocupar o lugar da mãe dessas crianças? Ou passou dos limites?